Oi, gente. Vou falar da questão 9, atividade de estudo 2, cálculo 2. Bom, aqui ele dá uma série de afirmações, a gente vai fazer uma por uma e depois a gente analisa os resultados. O que ele diz? Ele diz para a gente verificar se os limites vão dar esses valores usando os caminhos, porque a gente tem que usar caminhos para imaginar, né? Não imaginar, mas assim, você não pode afirmar que o limite existe de funções com duas variáveis, né? Você tem que fazer várias vezes para poder, assim, dizer que provavelmente é aquele limite. Então, a gente vai usar dois caminhos aqui que eles mesmos passaram. Eu tenho já as coisas aqui. Então, eu vou só escrever aqui caminho tal e vou até escrever ao contrário. X igual a Y. É a mesma coisa, mas é só para... Porque o primeiro número... Aqui é onde a gente foca, né? Então, ele dá essa primeira... Ai. Vou tirar daqui de baixo, gente, porque tá ruim. Aí, ele dá essa primeira aqui. Depois a gente vê o que ele afirma. Só vamos resolver. Então, ele dá uma função e diz que o x tendendo a zero. Quando a gente resolve, aplica direto, porque é assim que você faz o limite. Você aplica o limite e a gente vai ter uma indeterminação. Nossa, mas eu tô escrevendo para... Pelo amor de Deus. É assim que... Isso é uma indeterminação. Lá no cálculo 1, a gente sabia que indeterminação era para... Quando dava uma indeterminação de limites, a gente aplicava L'Hopital. Só que L'Hopital você só consegue aplicar para quando você está no cálculo 1, que é de uma variável. Aqui a gente tem duas, a gente não pode aplicar L'Hopital para funções com duas variáveis. Então, como que a gente resolve esse problema? Usando os caminhos. Então, primeiro caminho, a gente vai transformar esse daqui. Pode ser... Então, o x ele vai valer y. Beleza. Vou colocar assim, x vai valer y. E simplesmente a gente transforma. Onde tem x, a gente põe y. Põe y. Aqui, a gente ainda continua com a indeterminação. Então, a gente vai aplicar L'Hopital. Por que agora eu estou aplicando L'Hopital? Porque eu transformei a minha função numa função de cálculo 1, com uma variável só. Tá ok? Como que era L'Hopital mesmo? L'Hopital eu derivava direto, né? Tombava diretão, assim, ó. Tchu, tchu. Beleza? Aí eu aplico, é assim, eu faço L'Hopital e aplico o limite. Faço L'Hopital e aplico o limite. Enquanto eu estiver dando indeterminação, eu continuo fazendo L'Hopital. Eu vou aplicar o limite. 0 e 0. 2 vezes 0. Dá 0, né? Ai, gente, eu tava olhando aqui o negócio. 2 vezes 0 dá 0. E 2 vezes 0 dá 0. Continua dando uma indeterminação, né? Então, eu vou aplicar L'Hopital de novo. Vou derivar isso aqui. Derivo, dá 2, dá 2, dá 1. Tá ok? Agora, vamos fazer por outro caminho. Pelo segundo caminho. O segundo caminho, ele diz o seguinte... 2x, né? O y vale 2x. Então, onde tem y, eu vou substituir por 2x. Então, o x é normal, eu repito. Aqui tem um y, 2x, ele tá elevado ao quadrado. Tem que resolver isso aqui, tá, gente? Não tem como sair aplicando aqui. A primeira vez que eu fiz, eu já tombei expoente, deu tudo errado. Então, só repete o de cima. Aqui fica 2 elevado a 2 dá 4 e aqui dá 2, fica assim. Beleza. Aí aqui a gente... Ai, gente. Não, acabou o grafite. Ai, pegar outra calculadora não, outra lapiseira.
Tá. Aí aqui a gente vai aplicar o limite. Qual que era o limite? 0, 0. Então, eu aplico 0 aqui, aplico 0 aqui. Só de fazer isso eu já sei que vai dar uma indeterminação, né? 0 elevado a 2, né? 0. 0 vezes alguma coisa é 0. Então, indeterminação. Posso aplicar L'Hopital, né? Na verdade, eu deveria ter aplicado o limite antes de ter convertido, né? Não, desculpa. A gente já fez isso aqui em cima. Tá, posso aplicar L'Hopital, porque não resolveu nada eu fazer isso daqui, né? Vou aplicar L'Hopital, então. Enquanto estiver dando indeterminação no L'Hopital, eu continuo derivando. L'Hopital consiste na derivada da de cima pela derivada da de baixo. Tombo o expoente aqui, tá, gente? Tombei 8x. Aplico o limite. Vai dar 0, né? Vai dar 0. 2 vezes 0 é 0. Então, continuou dando a indeterminação? Continuou. Aplico o L'Hopital. Como que é o L'Hopital? Derivo a de cima pela de baixo. Pela de baixo não, e derivo a de baixo. Quanto que dá isso aqui? Né? A gente multiplica isso daqui por 1, isso, por 2, isso aqui por 4. 2, tá? Gente, eu tô dando a resposta já. Isso aqui a gente multiplica por 2, isso aqui por 2. Aí dá 1 e 4. Tá, beleza. Deu limites diferentes. Provavelmente o limite não existe. Tá ok? Então, o limite não existe, porque são limites diferentes. Vamos para outra. Então, aqui ele me dá uma função e pede para eu aplicar um limite tendendo a 0. Quando eu aplico esse limite tendendo a 0, eu tenho uma indeterminação. Não posso aplicar L'Hopital para a função do cálculo 2. Porém, se eu usar um caminho para transformar a minha função numa função de uma variável só, eu vou conseguir resolver esse problema. Então, onde tiver x, eu coloco y. Y ao quadrado dividido por y. Continua a indeterminação, né? L'Hopital. L'Hopital, eu derivo a de cima e a de baixo. Tá certo isso aqui? É isso mesmo. Aí eu aplico o limite. Aqui dá 0. O limite é 0, tá, gente? Não é, eu não preciso derivar de novo, porque aqui deu 1. É como se fosse... É como se 1 não existisse. Vocês concordam? Ai, gente, tudo tá perdido aqui. É como se 1 não existisse, né? Como se fosse assim, ó. 2y. 2y, você aplica L'Hopital, não tem restrição nenhuma, não tem indeterminação nenhuma. Dá 0, o limite é 0. Vamos aplicar o segundo caminho para a gente ver qual que vai ser o limite do segundo. Se for o mesmo, o limite existe e é igual a 0. Bom, onde eu tiver y, eu vou transformar para 2x. Então, x ao quadrado, y aqui é 2x. Ainda continua dando a indeterminação, né? Então, a gente aplica L'Hopital para resolver isso. Dá 2, ó. Aqui eu aplico, vai dar 0 por 2. Isso aqui é uma indeterminação? Não é. Qual seria uma restrição? Seria se o 0 estivesse embaixo, aí não poderia. Mas desse jeito... 0 dividido por 2, aqui, ó, dá 0. Então, é possível, não deu um erro. Não poderia ser isso aqui, ó. Isso aqui dá erro, né? 2 dividido por 0, tá? Então, isso aqui é igual a 0, né? A gente viu ali. Então, o limite existe e é 0. O limite é igual a 0, tá? Vamos para outra. Então, aqui... Eu tenho alguma restrição para aplicar o limite direto? Não, né, gente? Eu posso aplicar direto. Não vai fazer... Gente, calma na hora de resolver as coisas. Não vai sair fazendo L'Hopital para tudo. L'Hopital é só para quando dá esse tipo de indeterminação, 0 sobre 0. Quando a gente olha uma função, a gente tem que ver, tem que aplicar o limite, né? Isso aqui tá parecendo um infinito, mas é 0. Tem que aplicar o limite e ver se tem alguma restrição. Se for uma fração, por exemplo, não pode dar 0 embaixo, não pode zerar embaixo. Então, é para isso que serve esse tipo de L'Hopital, por exemplo. Agora, uma soma, eu posso aplicar o limite direto, né? Não preciso nem fazer por caminhos. Mas eu vou fazer por caminhos. O limite ele vai ser 0, mas
Vamos fazer por caminhos, né? Vai dar 0, tá, gente? Mas a gente vai fazer. Então, o primeiro caminho, ele era esse aqui. Então, a gente substitui tudo que for x, a gente substitui por y. Vai dar 0. 2. O outro caminho era esse aqui. Tudo que for y, eu substituo por 2x. Então, aqui é x ao quadrado mais 2x. Aplico o limite, 0. Então, o limite existe. E ele é igual a 0, tá? Vamos ver o que ele afirma aqui. Vamos lá. No primeiro, que é o certo, o limite dessa primeira resolução nossa aqui, ele diz que quando tende a 0 não existe. Não existe mesmo, né, gente? Quando tendemos a 0 não existe, então tá certo. Aqui, o limite dessa segunda função aqui, que é esta aqui, ele diz que quando tendemos a 0 é 1. E não é, né? A gente viu que o limite quando tendemos a 0 dá 0, olha aqui. Beleza, então tá errado. Errado. Aí a terceira, ele fala da mesma função, que quando a gente tende o limite a 0, não existe. Não, a gente viu que existe que é 0. Né? Essa função aqui, a gente viu que existe e é 0. Então tá errado, ele tá dizendo que não existe. Não, existe e é 0. Aqui tá errado porque ele diz que o limite é 1. A 4, essa última que a gente realizou, ele disse que quando tendemos a 0 não existe. E é mentira, a gente acabou de fazer e viu que existe, que é 0. Então, tá errado. E essa daqui é a mesma da primeira, e ele diz que quando tendemos a 0, é 0. Só que não, a gente viu que o limite não existe. Então, errado. Então, só a primeira tá certa. Bom, espero ter ajudado. Valeu, falou!